Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Cruzeiro do Sul, agência de serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, dia 7 de abril de 2014, e hoje nós estamos recebendo mais uma vez meu querido amigo Ciro de Castro, lá de Araruama, do Grupo Espírita Allan Kardec, de Araruama. Então é um prazer, viu, Ciro, mais uma vez, tê-lo aqui conosco. E o tema que ele vai falar para a gente é o que é o Centro Espírita. Então vamos entender, também para aquelas pessoas que não são espíritas, que não conhecem o que é um centro espírita, o que é o espiritismo, e que têm vontade de conhecer. Então hoje nós vamos bater um bate-papo legal aqui consigo, para que a gente possa passar alguma coisa sobre o que é um centro espírita, como que funciona um centro espírita, certo? Então, hoje nós estamos começando o mês de abril, e nosso sorteio, né, no último programa desse mês de abril, você que quiser ligar, pode ligar para o sorteio ou para fazer uma pergunta para o meu querido amigo Ciro. Nosso telefone está aí na telinha, 2629-2571. Ou também, se quiser falar aqui através do Facebook, aqui na nossa página, também pode mandar uma pergunta que nós vamos responder aqui junto com o meu amigo Ciro. Semana que vem, eu vou ter aqui meu querido amigo Paulo Roberto, lá do Grupo Espírita Nosso Lar, lá em São Pedro da Aldeia, lá no Balneário, e ele vai falar para a gente sobre criação dos seres e dos mundos, ok? As pessoas que frequentam, né, que vão lá no nosso site, repararam que o nosso site mudou, né? Melhorou. Meu querido amigo Flávio, que sempre caprichando no nosso site, ele reformulou todo o nosso site, ficou muito bonito, muito bacana. Então eu gostaria aí, o Felipe, mostra pra gente o site, para que as pessoas possam ver o nosso site. Ah, mas eu tenho que botar aqui, né, o Felipe? Depois a gente vê isso aí, então. Então, nós vamos falar, então, aqui das palestras das casas espíritas aqui da nossa região.
Da Casa René Peça, hoje, às 8 horas, minha querida amiga Cláudia, a Claudinha, lá do Centro Espírita Fonte de Luz, vai falar, e o tema dela é Ecologia Divina. Então, 8 horas, lá na Casa René Peça, Claudinha, falando sobre Ecologia Divina. Lá no Centro Espírita Ceareiros do Bem, às 8 horas, quinta-feira, agora, dia 4 de abril, minha querida amiga Thaís, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, e ela vai falar sobre a vida na Terra e a vida eterna. No Centro Espírita Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 9, meu querido amigo Ciro Meriande vai falar sobre mediunidade gratuita. Então, isso é às 8 horas da noite, e essa palestra ela é transmitida ao vivo, tá? Pela internet, lá no site do Trabalhador de Jesus, é www.cetj.br, não é isso? .com.br. Não, Eu acho que é .org.br. Isso, .org.br, cetj.org.br, é isso aí. E no domingo, dia 13, às 18 horas, Maria de Lourdes, lá de Campos, ela vai falar quando tudo não é o bastante, tá? Também dia 13 agora, também essa palestra também era transmitida através da internet. Quem não puder ir ao vivo pode assistir em casa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, certo? O Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 11, Espíritos Errantes e Mundos Transitórios com a Lalinha, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. No domingo, às 10 horas da manhã, Materialismo e Suas Consequências, com Cristina Braga. Ô, Felipe, já dá para colocar aí? Já está aqui no... Isso aí, já está aparecendo aí no nosso site. Vejam como está bonito agora, ali com o telão, com as fotos que a gente tira aqui no nosso programa, né? Com os convidados. Aí está a palestra do semana passada, né? O meu amigo Sérgio Menezes falou para a gente aqui sobre as vidas de Chico Xavier. E depois nós vamos vendo ali todas as palestras. Embaixo você tem ali todas as palestras, né, que estão cadastradas aí no nosso site. Você pode entrar, procurar o tema que te interessa e assistir qualquer tema dos nossos programas. Então, queria agradecer mais uma vez aqui, ao vivo, ao meu amigo Flávio, que é um homem que nos ajuda, que faz esse site, que está sempre atualizando o site, e ele fez esse site maravilhoso para todos nós. Então, para as pessoas irem lá, por exemplo, esse programa de hoje, com o meu amigo Ciro, semana que vem, final dessa semana, já estará lá no site também, ok? Marcos, você não vai ler não, né? Hoje o Marcos está meio desfalcado ali, né, Marcos? Está sem óculos hoje, então ele não dá para ler. Então, mas na próxima vez você não escapa não, tá, meu filho? Então nós vamos passar então rapidinho a um apoio cultural e nós voltamos já já. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza.
Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Então, nós voltamos do nosso apoio cultural. Nós já temos falado, né, nas outras semanas da vinda de Haroldo Dutra aqui na nossa região, em Cabo Frio. Vai ser dia 30 de maio agora, né, às 19 horas, lá no Tamoios, lá no salão do Tamoios Esporte Clube. O Haroldo está fazendo uma série, né, vai fazer uma série de palestras a partir do dia 28 de maio, no Rio, em Campos, aqui em Cabo Frio, em Barra do Piraí, Niterói, uma série. E no dia 30 ele vai estar aqui e o tema dele vai ser, aqui em Cabo Frio, a peregrinação de Paulo. É o tema do Haroldo Dutra aqui em Cabo Frio, tá ok? Então, dia 30 às 19 horas. Então, antes de nós começarmos a conversar com meu querido amigo Ciro, pedir para que ele faça para todos nós uma oração, para que a gente possa entrar numa sintonia boa, bacana, que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos. Então, vamos ouvir, então, a oração junto com o Ciro. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade da explanação da palavra, que possamos intercambiar nossos pensamentos em vibrações positivas neste instante. Nós aqui no estúdio e os nossos companheiros em seus lares. Que no momento em que nos faltar o verbo, que a falange de amigos e companheiros espirituais possa nos entoar, nos glorificar com os bons passes, com os fluidos benéficos. E que aqui possamos entender e compreender um pouco mais desta doutrina consoladora. Que assim seja. Graças. Então, vamos começar a conversar sobre o que é o Centro Espírita. Então, fazer agora a primeira pergunta. Com certeza. Né? Para começar bem. Isso. O que é o Centro Espírita, Ciro? Primeiramente, caros companheiros, muito boa tarde. É com uma enorme alegria que a gente se encontra aqui mais uma vez, podendo abordar um tema que é um tema mais básico da doutrina espírita, mas de profunda e real importância, porque a gente sabe que somente através do método de repetição é que nós aprendemos determinados temas, e a gente sempre tem que estar retornando neles. Muito obrigado, Renato, pelo convite. E gostaríamos de dizer que, numa forma um pouco mais direta, o Centro Espírita é o local onde se reúnem os espíritas para, então, terem as práticas próprias da nossa doutrina, que foi aquela codificada por Allan Kardec. Muito importante, meus amigos, que se diga isso, porque qualquer outra casa, com todo respeito a todas as religiões e a todos os credos, que não seguem a filosofia espiritual
estabelecida no ano de 1857, através do Livro dos Espíritos, não é espiritismo, não é casa espírita. No mínimo, seria um centro espiritualista ou uma casa espiritualista. E numa significação mais abrangente, já nos mostra o nosso venerável Richard Simonetti, que esteve aqui no mês passado fazendo um ciclo de palestras maravilhoso. Ele então nos diz que o centro espírita, num primeiro momento, funciona como um hospital de almas, onde muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, nós vamos pela dor, pelo nosso sofrimento, buscando uma palavra amiga, um consolo, um esclarecimento. Quando a gente atinge esse grau de consolação ou de alívio do sofrimento, daí então o centro espírita se torna um segundo estágio para nós, de uma escola, né, onde nós vamos poder estar estudando as obras codificadas por Allan Kardec, vamos poder estar assistindo a palestras, seminários. E quando então a gente melhora, a gente se harmoniza e se tranquiliza, num terceiro momento, nós vamos querer retribuir o que o Espiritismo fez por nós, que é quando então ele vai se tornar para nós um local de trabalho no bem. Ciro, eu estou com um problema de carro, aí eu peguei um ônibus outro dia. De carro não, que eu não tenho carro, eu tenho um meio de transporte. Vinha volitando. Vinha volitando. Meu estágio evolutivo ainda não permite. Falar nisso, queria agradecer o rapaz que está ali atrás da câmera, que ele está pulando ali o tempo todo, me mostrando onde é que está a câmera, que eu estou sem óculos, não estou enxergando nada aqui dentro. Não estou enxergando nada. Eu quebrei o óculos, a ótica disse que ia me entregar e nada. Queria agradecer até a ótica pela oportunidade de mais um sacrifício que eu estou fazendo. Olha só, Ciro, eu estava dentro do ônibus, uma moça, o senhor não é aquele que faz aquele programa espírita? O companheiro Renato. Não é porque eu sou média? Seria o quê? Ela disse, eu sou média. Ok. Aí eu estava procurando um centro para desenvolver. Aí eu falei assim, minha filha, não é média. Média é aquele negocinho que a gente toma na padaria lá, café com leite e tal. Médium é outra coisa. Aí eu expliquei para ela. Aí eu estou aproveitando a oportunidade aqui para você. Lá no centro é só médium que vai? Ou qualquer pessoa pode ir? Ou tem alguém específico que deva ir ao centro espírita? Ou só médium? Como é que é essa história? Quem pode ir no centro espírita? Bom, gostaria de agradecer a pergunta, que é de suma importância, e que essa nossa companheira, a qual você cita, né, que diz o termo média, é muito importante lembrar que o termo médium, ele é um substantivo, que ele é agênero, ou seja, ele não tem gênero, ou seja, o médium, a médium, né? Não existe a média. E isso eu aprendi com o José Raul Teixeira, em uma de suas palestras, que ele fala desse assunto muito bem. Quanto a quem pode ir no centro espírita, não precisa ser médium, não precisa conhecer espiritismo, basta ir com o coração, aquele que deseja conhecer. Nos nossos centros, nós comumente recebemos evangélicos, nós recebemos católicos, né? Vão lá para conhecer dessa doutrina maravilhosa, esclarecedora. Quem viu os filmes, né, que estão aí constantemente na mídia, filme de Chico Xavier, Nosso Lar, as mães de Chico Xavier, vão aos centros para conhecer um pouco mais da nossa cultura, do que é essa doutrina, que ela realmente consola e esclarece. E é sempre claro, com tudo muito respeito, nós respeitamos as religiões de cada um, até porque o espiritismo, é bom que se firme isso, ele não é uma religião, ele é uma doutrina. E como doutrina, ele tem 3 aspectos básicos, que são o aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso. E eles 3 têm que caminhar em par de igualdade. Você citou aí
que na casa espírita muitas vezes aparecem pessoas de outras denominações religiosas, católicos, evangélicos. Aí eu também gosto muito de conversar com pessoas de outra religião, porque eu gosto muito de debater, de trocar ideias. E eu percebo que, de um modo geral, essas religiões acham que a doutrina espírita é frontalmente contrária à doutrina cristã que eles pregam dentro das igrejas evangélicas e católicas. O espiritismo é anticristão, é anti-católico, é anti-evangélico, é anti-Jesus, é anti alguma coisa porque o que se propaga por aí é que a doutrina espírita é algo demoníaco. O que eu ouço por aí dá até medo de entrar no centro espírita, só pelo que se falam dele, né? Marco, me ocorre aqui que talvez eu não tenha contemplado a pergunta anterior, então vou concluí-la. Esta senhora gostaria de desenvolver a sua mediunidade. Nem sempre... quando alguém chega perto de nós e fala assim, você é médium. Nem sempre, de fato, nós somos médium. Por quê? Sofrer influência do mundo espiritual, todos nós sofremos, em menor grau ou em maior grau. E para saber se realmente você é dotado desta faculdade de uma forma mais impulsiva, realmente somente frequentando um centro espírita e conhecendo a doutrina espírita, e daí com o tempo, com os estudos necessários, vai se descobrir isso. É importante também informar que não existe o desenvolvimento mediúnico. O que existe sim é uma educação da faculdade, porque quem a tem, quem não tem, não a tem. Quem tem a um determinado grau, tem a um determinado grau. E assim vai. Nós só vamos apenas aprender a explorar aquilo que nós já temos. Quanto ao espiritismo, meus irmãos, ser anticristão ou ser anti qualquer religião, de forma nenhuma. Está ali o quadrinho do nosso amigo Renato, ali atrás dele, né, que Jesus, conforme está lá no livro dos Espíritos, como sendo a menor resposta, é o nosso maior guia e modelo. Todos os nossos ensinamentos são baseados em cima de uma moral evangélica. Nós somos cristãos. É bom que isso fique firmado, porque nós temos a ciência de que outros credos religiosos dizem outras coisas, que nós cultuamos o demônio, que nós cultuamos o capeta, né, que é aquela figura mitológica, e não é nem um pouco por aí. Quando é dito no Velho Testamento, não vou me lembrar qual é o livro exato, porque eu não marco muito, mas quando Moisés faz a proibição do povo, né, Deuteronômio 18. Isso aí, Deuteronômio 18, isso aí. Né, de proibir o povo de falar com os mortos, era porque aquele povo era pagão. Aquele povo ainda tinha aquele hábito dos bezerros de ouro, de cultuar os bezerros de ouro. E hoje, com o estudo da mediunidade, que nós aprendemos, por isso que eu puxei na pergunta anterior, né, nós vamos aprender através dessa moral cristã evangélica, porque nós somos evangélicos, porque nós seguimos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai, conseguir educar esta mediunidade de uma forma correta. Então, esta proibição que existia lá em Moisés era porque era um povo pagão, era um povo despreparado para lidar com a mediunidade, né? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro, né, da codificação, que está completando 150 anos este ano, que ele faz a abordagem das máximas do Cristo e que é desdobrado por Allan Kardec e os benfeitores espirituais. Nós também agora, mais recentemente, nós temos a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é o Novo Testamento. Ah, mas vocês não leem o Antigo Testamento, vocês não leem o Velho Testamento. Nós entendemos que o Velho Testamento, tal qual o Novo, ele foi feito em cima de parábolas, em cima, vamos dizer assim, de historinhas, né? Para que o povo da época pudesse entender, compreender algo de uma moralidade,
algo divino, o que, como sendo um povo ignorante, ainda não tinha condições de entender com clareza e com uma amplitude maior de conhecimento, porque naquela época não se tinha escola, não se tinha o estudo que nós temos hoje. Então, geralmente, eram os senhores mais sábios que contavam algumas histórias para ajudar a elucidar um determinado povo ou um determinado grupamento de pessoas. É verdade. Eu gostaria de continuar um pouco falando sobre o que ocorre, o que tem dentro do Centro Espírita. Ótimo. Tá. Nós, no Centro Espírita, nós usamos adereços? Nenhum. 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 Nós temos altar? Bom, o que nós temos em alguns centros espíritas, por uma questão organizacional, não é um altar, mas chama-se de sobressalto ou um púlpito, por assim dizer, apenas para facilitar a visualização do orador, de alguém que fala. É obrigatório? De forma nenhuma. É ritualístico? Muito menos, né? Então não existe essa necessidade de ter um palco ou de ter qualquer coisa desse tipo. Nós temos cultos exteriores? Você diz relacionado a? Exteriores, alguma coisa que não seja... Adoração. Como? Adoração, de adorar alguma coisa? Olha, imagens? Não, nós não temos culto a imagens, muito embora alguns centros optem por ter alguns quadros de Kardec, Jesus Cristo, Francisco Cândido Xavier, mas sem o endeusamento, sem a adoração. Seriam fotos, não Exatamente, estátuas, são fotos, tal qual como aquelas que nós temos em casa dos nossos parentes. É alguém que a gente vê, que a gente ama, que a gente gosta e que tem uma simpatia. É somente isso. Agora, não é recomendável realmente você ter essas fotos nos centros espíritas, porque nós ainda temos atitudes igrejeiras inconscientes dentro de nós. Isso aí, como você fala sobre Raul Teixeira, eu assisti também uma palestra de Raul Teixeira que ele fala isso. Exato. Que não se deve ter, pelo menos no salão de palestras, não se deve ter nenhuma fotografia de nenhum. Exato, até porque... Justamente para isso aí, né? Exatamente, até porque, como nós falamos, nós não rejeitamos nenhum credo religioso, né, dentro das nossas reuniões, excluindo-se a reunião mediúnica, que é uma reunião que, se não deve ser privada. Daqui a pouco, você falando sobre uma foto qualquer no centro espírita, passa uma pessoa, esse sentimento igrejeiro que você falou aí, passa uma pessoa, passa a mão no quadro, aí na outra semana a mesma pessoa passa, dá um beijinho, daqui a pouco passa uma segunda, daqui a pouco passa uma terceira, bota uma florzinha, daqui a pouco acende uma velinha do lado. Exatamente. E como eu estava falando, nós não recusamos ninguém, se entra um católico, ele de certa forma ele vai achar que a gente venera aquela imagem, porque ele tem isso na sua cultura. Né? É até bom que se evite os quadros dos mentores da casa. Nós temos notícias de algumas casas que têm os quadros dos mentores, até com uma certa ilustração um pouco ostensiva. A gente solicita para que não tenha, porque não existe essa necessidade. O próprio mentor, com certeza, não vai se sentir diminuído por causa disso, porque se for bom mentor, ele vai ser um espírito humilde, vai entender essas questões, né? Se ele ficar chateado, ele é um mau autor. Se ele ficar chateado, aí a casa espírita precisa rever quem é o seu mentor. Maravilhoso, gostei. Obrigado. Você é o bicho, hein? Obrigado. O bicho no bom sentido. Muito obrigado pelos elogios, mas eu sei que eu não mereço tudo. Meu amigo Ciro, como é que eu posso, então, encontrar um centro espírita assim mais próximo na minha casa? Como é que... Se eu quiser, por exemplo, eu me mudo, aí eu vou lá para morar lá em, por exemplo, Volta Redonda. Como é que eu vou saber onde tem uma casa espírita lá? Como é que eu acho uma casa espírita lá? Bom, encontrar um centro espírita, por incrível que pareça, é muito mais fácil que nós possamos imaginar. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet. Então, nós vamos lá no site www.feb.org.br ou, se for no estado do Rio de Janeiro, www.cerge.org.br. Lá, por cidade, por bairro, vocês vão poder encontrar o centro espírita mais próximo a vocês,
Ou, hoje, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Pai Eterno, o espiritismo kardeciano já está muito bem difundido. Então, hoje, você já chega numa cidade, você pode perguntar que até quem não é espírita, geralmente já sabe, né, onde tem, né, porque geralmente são locais onde se servem os famosos sopões, né, ou tem a entrega de cestas básicas, os atendimentos às famílias. Então, isso ganha uma certa notoriedade e acaba ficando conhecido. Eu achei interessante a pergunta do Renato, porque quando eu tinha meus 17 anos, e eu lia tudo, até bula de remédio, eu comecei a ler o livro dos Espíritos, do Evangelho, eu comprava no sebo. E eu queria frequentar uma casa espírita, e eu não conhecia nenhuma. E há 40 anos atrás, 40? Não vou dizer minha idade, não. Quase isso. 40 anos atrás, eu com 17, não, eu tenho com 57, não vou mentir, não. Eu ia diminuir um pouquinho. Aí, eu 40 anos atrás, para já achar uma casa espírita, que Kardec, que seguisse Kardec, que fosse da federação, era complicado. Era. Então, eu peguei um livro dos Espíritos, aí vim aqui atrás. Aí estava escrito, Federação Espírita e tal, Rua Souza Valente, no Rio de Janeiro. Fui lá e peguei o endereço de um centro espírita perto da minha casa. Agora, hoje você pode acessar a internet, que é muito mais fácil, menos trabalhoso, gastei dinheiro de passagem naquela época, eu estava adulto, estava desempregado com 17 anos. Aí, hoje é fácil você entrar no site, no site e achar um endereço de um centro espírita perto da sua casa. Mas vamos supor que o nosso amigo não tem computador, não tem internet na sua casa. Aí ele passa andando por perto, pelo bairro dele, aí vê lá Centro Espírita e José das Couves, dá um nome qualquer. Aí ele começa a frequentar. Ora, como é que o seu Francisco, Joaquim, José, sei lá o nome dele, vai saber que aquele centro espírita é um centro espírita de orientação kardeciana, é um centro espírita de direito, que não vai explorar, de tomar dinheiro, de pessoas honestas, trabalhadoras no bem? Como é que ele vai descobrir isso, se ele é um leigo? Muito boa pergunta, bastante proveitosa. Esperamos conseguir elucidar os irmãos que nos assistem nesse momento. Primeiramente, gostaria de afirmar que não existe centro espírita de orientação kardeciana. Conforme nós falamos no início, um centro espírita é um centro que deve seguir as orientações de Kardec, as orientações do Livro dos Espíritos. Se ele não segue, não é um centro espírita. Nós podemos começar, se nós estamos numa nova cidade, encontramos este centro que você falou, a primeira coisa é procurar o dirigente daquele centro. Todo centro espírita que se constitua organizado, ele tem os seus dirigentes. Hoje difundido de duas formas, ou na forma colegiado, ou na forma presidencialista. Então a gente procura o atendimento fraterno, também é uma boa opção para a gente procurar, que o atendimento fraterno são pessoas que vão estar ali preparadas para esclarecer isso. Então você pode perguntar, por exemplo, que dia que vocês têm o estudo do Livro dos Espíritos que eu gostaria de participar? Se vocês pertencem ao Conselho Espírita Unificado ou a algum conselho que seja espírita, né? Porque fora do Estado não é seu, tem os outros nomes de acordo com as federativas. Né? Então, você deve perguntar se aquele centro ele é federado, a FEB, por exemplo, se ele recebe os informativos da FEB. Você pode sorrateiramente ir no quadro de avisos deles, ver as atividades que eles praticam, ver os informativos ali que eles têm. Provavelmente todo centro que é sério, ele vai ter um ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ou ele vai ter um estudo do Livro dos Espíritos. Né? É isso aí, com certeza. E vai saber o dia da palestra, né? Exatamente. E outra coisa, a reunião pública é a porta de entrada. Com certeza. Eu acho, outra coisa, tem muita gente que chega no centro espírita, parece que está sendo oprimida, que a primeira vez está indo ali, entra meio apavorada, né? Aí vai, quem não senta, conhece, não quem conhece nunca ouviu ninguém,
Aí senta ali, parece que vai cair uma bomba ali do lado dela. Ela fica quietinha ali, com o olho arregalado, esperando ver gente caindo. Aí, olha só, não tem nada disso. Centro espírita, você entra, vai ter uns informes lá na frente, os avisos, tem uma prece, tem uma palestra, tem uma prece no final, acabou. Quem quiser tomar passe, toma. Não tem gente estribuchando, não tem gente caindo. Não tem dança, não tem dança, não tem tambor, não tem colar, não tem roupa. Por sinal, no Centro Ceareira do Bem, tem um cabra que vai lá de roupa branca. Eu já percebi isso. Mas é porque ele é dentista. É o Renato, ele sai do consultório, aí vai pra lá todo de branco. E sabe que outro dia uma senhora me perguntou qual o dia que ele faz consulta? Tem que perguntar pra ele, porque o consultório dele. Não, aqui no centro, o dia da consulta dele. Você lembra, Renato? Eu tenho uma história bastante curiosa para contar sobre isso, porque a gente ri... Olha, eu falei consulta, mas o Centro Espírita não faz consulta, não. A gente ri, a gente brinca com uma coisa até que é relativamente séria. Meus amigos telespectadores que têm a curiosidade de frequentar ou de conhecer um Centro Espírita vão. Porque muitos acham que vão chegar lá dentro, vão ficar vendo fenômeno, vão ficar vendo espírito voando. Eu tenho uma conhecida que ela falou que a primeira vez que ela foi no Centro Espírita, ela achou que ia ver espírito voando, achou que iria ver espírito. Consulta com morto. Ia se consultar com um médium, né? Igual tem, com todo respeito, mas como tem lá nas práticas da Umbanda e do Candomblé. Tem um outro companheiro que achava que iria abrir o livro dos espíritos e que ia sair espírito voando dele, porque o livro é dos espíritos, mas somente por uma questão de nomenclatura, porque foram eles que escreveram através dos médiuns. Por isso o nome, o livro dos espíritos, que contém as instruções, as máximas morais, as leis de sociedade, as leis divinas, etc. Em relacionado ao passe, que existe uma vertente, né, de pessoas que quando você fala a palavra passe, elas ficam assustadas porque eu até posso estar enganado, mas é o único um nome que seria o mesmo nome que a Umbanda usa, porque a Umbanda também usa esse título passe. Se eu não me engano, o Candomblé também usa o título passe, mas é completamente diferente. É uma outra vertente diferenciada. Para que os nossos amigos evangélicos consigam se elucidar, e os nossos irmãos católicos, não é muito diferente de quando o padre ele vai orar por alguém, ele estende as mãos e põe a mão na cabeça. O pastor da igreja faz o mesmo, quando vai orar alguém, bota a mão na cabeça. A única diferença é que nós impomos as duas mãos e oramos pelas pessoas, e nós não somos padres, não somos evangélicos, não necessariamente tenhamos que ser os presidentes do centro, porque no centro espírita existe hierarquia apenas por questões organizacionais, né? Presidente, vice-presidente, ou se for um sistema de colegiado, são os coordenadores de cada área, mas não existe, vamos dizer assim, um regime de mandonismo onde um manda e o outro obedece. Não, de forma nenhuma. Se não deveria ser, em que tudo fosse resolvido em conjunto, em comunhão de grupo. Você falou aí sobre a imposição de mãos na Igreja Católica, na imposição de mãos na Igreja Evangélica, e no Centro Espírita a gente usa as duas mãos e tal. Naquele momento em que o médium faz a imposição de mãos no Centro Espírita, naquele momento ele está recebendo espírito? Não. E se ele está recebendo, ele é um médium mal educado. Se ele está recebendo, ele é um médium mal educado, porque não é essa orientação em que nós podemos encontrar nos livros sérios e honestos da nossa doutrina, conforme Projeto Manuel Flamengo de Miranda, Desobsessão. Passe, nada mais, nada menos que vamos dizer assim, para que os nossos irmãos possam compreender, é uma oração, é uma rogativa mais intensa que a gente faz por aquele que vem solicitar este tratamento. É verdade. Com certeza. Então, ninguém precisa ficar assustado, não. Nada, de forma nenhuma. A coisa é tranquila, tá? É muito bom. Muito gostoso. A gente sai de lá bem mais leves, né? Mais magro?
Não, mais leve espiritualmente. Eu já ia né? até. Porque o passe é um tratamento de fluidos, é um tratamento de energia corporal. Então, quando se faz a imposição das mãos, significa que as energias saem pelas mãos? Não necessariamente. Isso pode variar de médium passista para médium passista. Numa das obras de André Luiz, é citado em que, dependendo do médium, os fluidos vão sair cada um por um poro diferente. Alguns pelos poros da narina, outros pelos ouvidos, outros pelas mãos. Pelos olhos também. Pelos olhos também, é bastante E por que comum. é que quando no centro espírita o médium vai dar passe, em vez de ficar só com aquela imposição de mãos, ele fica fazendo aquele negocinho para lá e para cá? Como é que é? Ótimo. Bom, existem as técnicas de passe, onde os centros espíritas têm a liberdade para adotá-las. Agora, aqueles que adotam essa movimentação mais intensa, que a gente chama que é o movimento de dispersão, onde é este movimento em que colocam-se as duas mãos para dentro e tira para fora essa energia negativa, deve ser movimentos tranquilos, né? Movimentos comedidos, né? Porque a expressão excessiva não tem a menor valia e a menor necessidade. Muitas das vezes o médium que faz isso, desculpe o termo, meus irmãos, e desculpe até se nos parecer rude, mas é porque querem se aparecer muitas das vezes, por algum motivo. Mas eu vejo também no centro espírita que o médium ele coloca a mão em cima e vai até um determinado... tem pontos específicos no corpo para penetrar as coisas. E outra coisa, quer saber, as energias que fluem do médium para a pessoa que está recebendo o passe, se tem locais específicos. E vem cá, qualquer um pode dar passe ou ele precisa estudar? Bom, são algumas perguntas, né? Tô cheio de dúvida. Vamos por parte e, se Deus permitir, Jesus, a gente vai conseguir responder a todas. Primeiramente, nós temos os centros de força, né? O Espiritismo adota no passe 7 centros de força, que seria similar aos chakras de outras religiões, como é o caso do Reiki, né? E de outras terapias similares. Não é igual. Essas outras doutrinas podem trabalhar mais centros de forças ou mais chakras, conforme preferirem dar o nome. A gente sabe que, por exemplo, perdoem se estivermos enganados, porque nós não estudamos com profundidade Reiki. Mas parece que quando você chega num determinado estágio, você atua em mais de 30 centros de força, né? Lembrando-se que o Reiki é uma terapia magnética. É o fluido do próprio médium para a pessoa. No centro espírita, o passe, ele, além de ter o fluido animal, o fluido do próprio médium, também vai ter o fluido espiritual, que é aquele promovido pelos amigos espirituais, né? Vai ser feito o que a gente chama de passe misto. E, diga-se de passagem também, são pontuações que estão ficando esquecidas no centro espírita. Passe misto, passe magnético e passe espiritual. São 3 categorias básicas. Então, os centros, eles têm que se nortear por onde vão ser os caminhos deles. Qual foi a outra pergunta depois que eu esqueci? Tem que aprender esse negócio? Com certeza. Para dar passe tem que estudar? Sim, senhor. O centro espírita que permite que um médium passista entre aspas, porque ele ainda não se formou, ele vai aplicar o passe sem o conhecimento doutrinário, sem o conhecimento da doutrina espírita, ele, sem também conhecer a vida íntima daquela pessoa, né? Porque é importante que o passista ele tenha determinadas regras morais para que o passe possa ser aplicado. Ele está cometendo um erro. E ao invés de estar prestando caridade, ele vai estar prestando qualquer outra coisa, menos caridade. Existem vários tipos de curso de passe. Existe curso de passe de 3 dias, existe curso de passe de 6 meses. Intensivão, né? E existe curso de passe de 2 anos ou 3 anos. O que a gente pode observar? Um passe de 2 anos vale mais do que o de 3 dias?
Depende muito do médium passista. O intensivão. Se fosse um Divaldo Pereira Franco que chegasse para dar um passe no meu centro espírita, ele ia ficar ali uma semana se harmonizando só e depois talvez já começasse a aplicar, porque é um ser humano ávido de luz, né? E nós sabemos, nós conhecemos a sua conduta. Agora, por diretrizes de segurança, é recomendável que façamos um curso sério, metódico, adotando obra, porque os centros espíritas, com todo respeito, meus irmãos, a cada centro, mas estão pegando um velho hábito de adotar umas apostilinhas feitas da cabeça de qualquer dirigente. E a gente sabe que a palavra de um espírito é de um espírito, de um dirigente, então, é a palavra de um dirigente. Quando nós sabemos que nós temos cursos de passes completos através de livros, um maravilhoso é Terapia pelos Passes do Manuel Filomeno de Miranda, um livro esquecido pelo nosso meio. Inclusive, todo o conjunto de obras de Filomeno de Miranda, muito pouco estudado em nosso meio, infelizmente. Nós vamos ter um opúsculo que eu até descobri tem pouco tempo. A própria CERJ tem um opúsculo sobre passe e água fluidificada. Nós vamos ter o opúsculo da FEB através da orientação ao centro espírita. Então, a gente tem que juntar todos esses materiais, organizar para estabelecer uma metodologia coerente e correta, conforme está na introdução, item 8 de O Livro dos Espíritos. Bom, já que nós falamos intensamente sobre passe... Com certeza. Aí eu pergunto a você. Se me permitirem, a gente retorna e trata especificamente desse assunto. Agora vamos falar sobre um assunto que acontece nas casas espíritas que eu cheguei a saber. O centro espírita pode realmente contribuir no processo de cura através do passe? Através do passe e através de várias outras... Esclarece a gente, por favor, sobre claro, isso. E através de várias outras terapêuticas. É muito importante, queridos companheiros, firmar que Jesus disse, vá porque foi a tua fé que te curou. Então, não vamos para centro espírita achando que centro espírita vai fazer milagre. Não é bem por aí. O centro espírita vai ajudar você a se harmonizar com você mesmo através do passe, da fluidoterapia, das reuniões públicas, do estudo, do atendimento fraterno, da convivência com os amigos. Isso tudo vai promover uma harmonia espiritual maior, onde a gente vai começar a se sentir mais leve, vamos compreender melhor a origem dos nossos problemas, por que sofremos, né? E quando a gente encontra a origem da dor, quando a gente encontra a causa, geralmente a gente consegue dar uma aplicabilidade benéfica ao efeito. Sempre quando a gente toca num assunto doutrinário, sempre quando a gente toca no assunto de casa espírita, de espiritismo, vamos martelar sempre sobre estudar a doutrina espírita. E se propaga por aí que o espírita estuda muito. Então eu queria que você falasse sobre isso e também daquelas pessoas que não gostam de estudar ou que não têm condições de estudar. Vamos supor que aquela pessoa que chega no centro espírita, humilde, tem dificuldade de leitura, ou porque faltou um óculos, ou porque não estudou tanto, não gosta de estudar, nunca teve na sua vida oportunidade de estudo. Para essa pessoa estudar, como se propaga dentro do centro espírita, fica complicado. Então, o espírita estuda. É divulgado por aí isso. Eu queria que você falasse sobre isso. E quem não estudar, não pode ser espírita? Vamos por partes. Se propaga que o espírita, ele estuda muito. Mas não é bem isso que a gente vê por aí. Ou se estuda, mas se estuda com superficialidade, lendo obras ignóbeis, que não correspondem com a verdade contida na codificação kardeciana. Diga-se de passagem que o seminário do Wagner ontem, no Trabalhadores de Jesus, ele repetiu isso mais 3 ou 4 vezes. Nós não estamos prestando atenção àquilo que lemos. E aquilo que nós deveríamos ler, a gente lê sorrateiramente, corrido, sem um estudo aprofundado.
o que não vai acrescentar em nada. Melhor que, quando lermos uma página, a entendemos e a corporifiquemos em nós. Se for para a gente ler correndo, também não vai funcionar. Para ser espírita, é preciso estudar? Num primeiro momento, não. Mas quando você chega à doutrina espírita, que você se depara com aquele emaranhado de informações, o teu íntimo vai te pedir o estudo e vai te pedir a leitura. Com certeza. É muito difícil vermos alguém que adentra um centro espírita e que com 3 ou 4 meses já não esteja num grupo de estudo ou que já não esteja pelo menos lendo em casa. É óbvio, meu caro amigo Zé Marco, que as metodologias de estudo empregadas nos centros espíritas devem ser percebidas pessoa a pessoa, porque nós sabemos sim que as pessoas, muita gente, ela não teve realmente a oportunidade de estudar na sua infância, né? Após a idade adulta. Nós recebemos analfabetos, então essas metodologias devem ser observadas e devem ser analisadas e, então, conduzir o estudo de uma forma que seja correspondente a este tipo de público. Não é ter um grupo de estudo à parte, não é excluir este público, como a gente tem percebido. É verdade. Né? Mas sim é fazer uma inclusão social com esse grupo e até mesmo, quem sabe, antes mesmo de colocar eles para lerem Livro dos Espíritos, vamos colocar eles para serem alfabetizados dentro do centro espírita, quem sabe, promovendo uma inclusão social. Depois, com certeza, ele vai se interessar mais pelos livros da codificação, pelos livros de Chico. Agora, para desenvolver trabalhos no centro espírita, é 100% necessário que se estude e que se entenda. Porque tudo dentro de um centro espírita é feito em 2 planos, plano físico e plano espiritual. E mexer com o oculto, é até uma frase um pouco popular que a gente usa, nós devemos mexer com seriedade, com cautela, com entendimento. Porque como nós temos pessoas encarnadas boas e más, nós temos espíritos bons, espíritos maus, espíritos brincalhões, espíritos vaidosos. Então, para que nós não caiamos nas garras desses espíritos, né, que não falem com a verdade, é importante que nós estudemos para daí então praticar um trabalho. Você já viu por acaso algum cirurgião operar um coração ou abrir uma pessoa sem ter o estudo? Isso não existe. No centro espírita é a mesma coisa. Para dar palestra, precisa se estudar. Para dar um passe, precisa se fazer um curso de passe. Para ir à reunião mediúnica, precisa se fazer um curso da mediunidade. Até mesmo para se servir uma sopa, é necessário que você entenda um pouquinho de assistência social e de assistência espiritual. Porque muitos companheiros esquecem que naquele momento em que a sopa está sendo feita, ali tem mãos amigas da luz a fluidificarem aquele alimento. Com certeza. Nós temos aqui o Flávio, que é o responsável pelo nosso site, está dizendo que o programa está sendo passado ao vivo pelo nosso site, www.espiritismoemfoco.com.br, e Marcelo mandando um abraço, né? Que Deus, Turra? Meu amigo querido Marcelo Turra, que Deus ampare os companheiros. Obrigado, meu amigo Marcelo Turra. Você falou aí para se participar de uma reunião mediúnica, tem que se estudar. Exato. Eu pergunto, o que é uma reunião mediúnica? Pois bem, uma reunião mediúnica, diferentemente dessa mitologia toda que é colocada em cima dela, que é gente de branco, é um centro de mesa, ou é o centro de mesa branca, tudo isso mitologia imposta pela sociedade. Reunião mediúnica é uma reunião onde os médiuns que fizeram o estudo, principalmente do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns Evocadores, foram 2 nomes que Kardec colocou, nós vamos prestar o atendimento aos espíritos que sofrem, aos espíritos que passam por dificuldades, né? Ou mesmo atender aos mentores da casa. Agora, tudo com muita tranquilidade, com muita serenidade,
Não tem bater na mesa, não tem tambor, não é uma reunião que vara à noite, é uma reunião de geral de 1 hora a 1h30. Para os companheiros de casa, podem ver lá o Filme dos Espíritos, lançado pela Paris Filmes no ano passado. Vocês vão lá no YouTube, eu creio que tem o filme em qualquer outro lugar. Vocês vão lá e assistam e vão ver que é exatamente aquilo ali que ocorre no Centro Espírita. Se no Centro Espírita ocorrer qualquer coisa diferente do que está ali, por exemplo, médium batendo na mesa, médium levantando da cadeira dançando, é porque ele é um médium doente, desequilibrado. Ele tem que parar com aquele trabalho para se tratar. Estudar. Exatamente, tem que voltar para estudar mais ainda. É falta de estudo. É muita falta de estudo isso. É uma reunião, vamos colocar assim, de oração intensa, né? Por aqueles que já se foram. Também, muitas das vezes, é irradiado, né, nomes de pessoas enfermas naquela reunião. São tratados na reunião de desobsessão, que é uma reunião mediúnica mais intensa, né, onde é tratados aqueles espíritos que querem causar algum mal intenso a alguém, fazer algum mal. Mas é tudo com muita suavidade e muita tranquilidade. E com muita tranquilidade e muita suavidade, tem consulta a morto? Não, não tem consulta a morto. Não existe consulta a morto. O processo de evocação, muito embora seja factível na codificação kardeciana, implica numa série de diretrizes de segurança e de respeito a esses que nós evocamos. Porque se a gente evoca, a gente pode cair na leviandade. E não é essa a proposta da reunião mediúnica. Porque a gente já sabe que tem centro fazendo reunião mediúnica de evocação, pura e simples. Para, inclusive, fazer perguntas de cunho pessoal, de cunho material. Esses companheiros vão ter que prestar o esclarecimento necessário quando chegarem no outro plano. Então, você falou da reunião mediúnica, também existe também... o Centro Espírita, onde que ele pode contribuir, ou até que ponto ele pode contribuir num processo de cura? Que isso aí também, né, é importante, né? Nós já respondemos essa questão. Já. A gente pode mesmo? Pode ajudar? Pode. A gente ajuda o quê? A pessoa, o médico? Perfeitamente. Entendi. Nesse ponto aí. Tá, perfeitamente. Bom, nós podemos ajudar o médico orando à distância. Nós podemos ajudar a própria pessoa. Obviamente que é o maior necessitado naquele momento. Nós podemos ajudar os seus familiares para que entendam o que está ocorrendo, o que está tendo naquela situação daquela pessoa. Numa reunião mediúnica, caso o nome apareça, né? Geralmente os centros espíritas têm um livro, né, com os nomes para serem feitas as orações. Então, na reunião mediúnica, a gente ora pelos nomes daquele caderno e as pessoas recebem, então, as vibrações, né, para a sua melhoria. Irradiação. Irradiação, exatamente. Os anjos da luz vão lá, vão visitar aquela pessoa, vão visitar os parentes daquela pessoa e, se for o caso, até mesmo o médico daquela pessoa, ajudando ele a intuir para encontrar mais rapidamente o processo de cura material ou daquela até mesmo pessoa. Durante um procedimento cirúrgico, né? Que os médicos sejam amparados pela espiritualidade, para que a cirurgia corra bem, tudo tranquilo, tudo em paz, né? No início do programa eu falei que uma moça disse que era média dentro do ônibus, né? Aí que ela precisava desenvolver. Você disse que não há desenvolvimento, mas vamos supor que uma pessoa, eu sou médium, aí chega no centro espírita, ela é encaminhada para uma reunião mediúnica? Ela pode participar? O centro espírita que compactua com essa prática, ele está equivocado. Por quê? Como que uma pessoa que não conhece as morais evangélicas do Cristo, que não conhece o conteúdo de Livro dos Espíritos, tampouco como se processa o fenômeno mediúnico. A mediunidade ocorre naquela pessoa, mas ela não conhece o fenômeno, não sabe como se processa. Então essa pessoa tem que ser encaminhada para atendimento fraterno, conversar,
e explicar a sua situação. Daí sim, começar um processo de olhar diferente para aquela pessoa, ela começar primeiramente com um processo de passe, para que o quê? Para que aquelas sensações estabilizem nela, ela fique mais calma, mais tranquila, porque quando a mediunidade ela está descontrolada, ela influencia negativamente na vida da pessoa. Ou seja, é educação mediúnica. É educação mediúnica. A palavra do século é educação mediúnica, né? O que está faltando. Então, depois de um tempo, aquela pessoa melhorou, ela se sente melhor, já conhece o livro dos espíritos, já conhece o livro dos médiuns, aí, quem sabe, se ela estiver bem, ela pode, então, ser encaminhada a um grupo de reunião mediúnica. Ah, mas precisa de um curso de 5 anos? Não. Mas um curso de 6 meses? Talvez sim ou talvez não. Vai depender muito Depende muito da pessoa, do esforço da pessoa, depende de quem está conduzindo a pessoa dentro do centro espírita, da disciplina e todas essas questões que são colocadas em O Livro dos Médiuns. No Ceareiro eu levei 1 ano. Como? No Ceareiro eu levei 1 ano. 1 ano, ótimo. Eu também levei 1 ano, mais do que isso, 2 anos. Eu comecei... Eu cheguei 1 ano, não, eu cheguei 1 ano antes de você. É porque estava mais atrasado que eu. Não, eu cheguei 1 ano antes dele. Entendi. Aí nós entramos juntos, né? E vocês se Não, sentiam seguros no trabalho e tudo mais. Tranquilo. Então, Com certeza. porque já estava no tempo de vocês. Como, por exemplo, é muito comum... E há uma diferença muito grande, porque quando eu e o Renato entramos no Ceareiro, a gente já foi logo emburacando dentro do estudo sistematizado, naquela fome de conhecimento. Isso é importante. E a gente participou. Aí, mesmo sem ter o objetivo de dar passe, fizemos curso de passe, fizemos estudo sistematizado 2 vezes e fomos... Fomos durante 10 anos, quase, né? Repetimos o estudo sistematizado. Nós fazíamos 10 anos fizemos uns 3 ou 4 cursos. O estudo não para. O estudo ele deve ser sempre contínuo. E é muito bom que se observe o seguinte, nós temos companheiros que estão lá 10 anos frequentando reunião pública. E quando você vai conversar, eles falam assim, mas eu estou me tratando ainda, eu ainda sou doente. 10 anos ele está ali se tratando ainda, ele precisa observar, o centro espírita, o atendimento fraterno precisa observar aquela pessoa com algum cuidado. Porque doente, todos nós somos e vamos ser, até porque estamos no mundo de provas e expiações, nós temos as nossas mazelas morais e tudo mais. Então, essa pessoa precisa ser observada com carinho, né? E em relação realmente ao estudo do livro dos médiuns, vai depender realmente do empenho. Agora, você também não pode ter aquele efeito Coca-Cola que a gente fala, né? É muito gás no início e depois o gás acaba. Não, verdade. Tem que ser uma constante, uma disciplina. Olha só, vocês, tantos anos depois, estão aqui apresentando um venerável programa espírita, né, para todo mundo, né? Com certeza. E com isso a gente está sempre estudando. Com certeza. Porque cada programa desse aqui que a gente faz, uma vez por semana, é de um aprendizado muito grande. Com certeza. Como a gente aprende, como a gente recorda, a gente revê estudos anteriores. Então a gente está sempre com a nossa mente sempre ativa, não é verdade? Exato. Eu consigo, no Centro Espírita, receber cartas de parentes que já se foram? Bom, essa é uma questão ainda um pouco contraditória também no nosso movimento. Respeitamos profundamente a opinião de cada centro, de cada dirigente de centro. Alguns centros recolhem nomes, fazem evocação do parente em que desencarnou. Você pode receber em qualquer centro? Pode. Se for do seu merecimento, né, naquele centro que você frequenta, virá na reunião mediúnica, sem a necessidade da procura, sem a necessidade da evocação. Porque, conforme nos diz a Marta, que é da CERJ, o tempo deste fenômeno já passou e foi realizado por Francisco Cândido Xavier. É uma faculdade mediúnica em que o médium precisa estar liberto de uma série de sentimentos. Vamos dizer assim, é um médium que precisa estar puro de sentimentos, para que ele possa receber as mensagens com frieza e com seriedade. Daí, senão, o que ocorre?
Nós já sabemos que tem centros que estão fazendo esse trabalho, eu entrego a carta para a pessoa, eles falam assim, não conheço esse nome, não conheço essa pessoa, não sei quem é. Então, a gente acaba caindo num vexame. Nós respeitamos os centros que fazem, mas particularmente para nós, respeitando inclusive uma opinião CEG, é um tempo que este fenômeno intensivo já passou. É óbvio que se a espiritualidade do centro, os guias do centro mandarem aquela psicografia direcionada, sem a forçação de barra, como a gente diz, porque tudo tem que ser com naturalidade, com suavidade, conforme a forma. É verdade. Isso aí é que pode acontecer de alguém estar, né, precisando receber. O maior consolo que um parente que perdeu alguém que amava pode receber estão aqui, nesses livros. Ele vai entender para onde seu parente pode ter ido, ele vai entender como que esse parente pode estar, como ele pode ajudar esse parente daqui. Talvez seja muito mais relevante que uma carta, que você talvez vá ler, vá guardar aquela carta e talvez você não vá ler essas obras maravilhosas. E vai entender porque que era apenas um aterólogo, não é um adeus, que você vai se encontrar no futuro, vai estar junto, que o amor continua. Que já estamos juntos, muitas das vezes, nos encontrando em sonhos, muitas das vezes. E o amor a gente sabe que o amor transcende. O amor não acaba. O amor não acaba. Aqui, encarnado, desencarnado, mas o amor não se perde nunca. Aquele amor que a gente sente pelo parente, ele está sempre vivo, né, dentro da gente. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre um item que foi passado assim muito rapidamente, sobre a evangelização na casa espírita. Claro. Que eu acho que é um item muito importante, uma prática muito importante dentro da casa espírita e que a gente precisa dar um esclarecimento maior para o nosso público. Obviamente, a evangelização hoje é enxergado pelas nossas federativas como sendo o pilar dos nossos centros. Porque o jovem de hoje, a criança de hoje, ele é o trabalhador do centro amanhã. Ou ao menos a semente nele vai ser plantada para se tornar um homem de bem. Porque este deve ser o primeiro objetivo da evangelização. Transformar crianças e jovens em futuros homens de bem. A evangelização vai dar os caminhos para a criança, para o jovem, de como conduzir as suas vidas naqueles momentos, de acordo com as suas faixas etárias. Alguns centros estão passando batidos por essa parte. Gostaria aqui, honestamente, com toda a sinceridade do mundo, de enaltecer o trabalho que é feito pelo Centro Espírita Ceareiros do Bem, nessa parte de evangelização, que eu sei que é ímpar e a gente tem muito que aprender com eles, porque as nossas crianças são constantemente bombardeadas por notícias, por informações, por coisas erradas pela internet e pela TV. E cabe a nós espíritas comprometidos com o mundo de regeneração, que é um mundo que será amanhã bem melhor, darmos o suporte a esta criança e a este jovem, mostrando para ela o caminho do Cristo. E isso está ficando esquecendo nos centros espíritas. E olhando uma visão de um pouco mais de produto, como é a visão que a FEB e SERG tem nos pedido para fazer, montar um planejamento estratégico em torno da evangelização, para que o pequeno de hoje possa ser o homem de bem de amanhã, possa ser o trabalhador do centro amanhã, porque senão daqui a pouco nós seremos velhos e os velhos morrem, e quem vai tomar conta de um trabalho tão lindo, que é um trabalho desenvolvido nos centros, é a criança e é o jovem de hoje. É verdade. Isso aí, a gente tem que cuidar muito bem, né, das nossas crianças, dos nossos jovens. E tem que ter mesmo, né? Porque a juventude... Além do mais, tem um lado espiritual que me ocorre agora, mas devido às crianças, né, principalmente aquelas até os 9 anos, não terem ainda sofrido bastante influência moral do mundo, elas contribuem mais intensamente para os fluidos benéficos do Centro Espírita. Você sabia disso, Renato? É. Sabia com disso? certeza.
Tanto que a gente tem relatos, né, de que centros espíritas que não têm evangelização no momento são centros que têm uma maior dificuldade de desenvolver os seus trabalhos. Isso é um estudo que a gente fez ao longo de um tempo, conversando com companheiros, com experiências de outros companheiros também. Ciro, por que nas casas espíritas nós não podemos ter yoga ou outras terapias alternativas, outros, né, que nós conhecemos aí? Por que na casa espírita isso aí não deve ser praticado? Bom, o não, ele às vezes soa muito ruim dentro da gente, porque a gente ainda tem sentimentos muito inóspitos, muito secos. Mas Jesus Cristo já falava, sim, sim e não, não. E dentro dos centros espíritas, quando não está sendo dito, como nos diz a nossa amada Sueli Caldas Schubert, está aparecendo um câncer que chama-se melindre. A yoga tem o seu espaço próprio. A cromoterapia tem o seu espaço próprio. O espiritismo tem o seu espaço próprio, que é dentro do centro espírita. A yoga, com certeza, tem a sua terapêutica, tem a sua valia. Tenho amigos que praticam yoga e têm resultados completamente relevantes. Agora, no centro espírita, não é lugar de yoga, né? Porque, geralmente, na yoga, você recebe qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de estudo, né? Você, muitas das vezes, não sabe se a pessoa não está bem, né? Então, vai acabar ali, talvez, dando uma desestabilizando aquele centro, porque como há um trabalho de energia mais intensa, a gente pode concluir que seria um trabalho emparelhado com o mediunismo, que não é mediunidade, mas sim de mediunismo, o que pode acarretar em estar liberando ali determinadas energias que não sejam muito boas, porque a pessoa que vai fazer o yoga geralmente é para desestressar. Grande parte das pessoas que eu observo dizem, a yoga é para eu relaxar, então ela está indo para se desestressar. Mas nada contra a terapêutica de yoga, da cromoterapia e de outras que nos fazem tão bem, causam bem à nossa alma. Agora, será que isso pode dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica? Por que poderia dentro do centro espírita? Ora, cada coisa tem o seu lugar e tem a sua hora, né? Dentro do centro espírita é local para práticas espíritas. Quais são essas práticas espíritas, Renato? Vou fazer um chamado de atenção. Existe um opúsculo da FEB, onde a sua última atualização foi no ano de 2006, chamada Orientação ao Centro Espírita. Já rodei vários centros espíritas e perguntei, tem para vender? Sabe de quantos até agora eu tive a notícia de que tinham para vender? Nenhum. É um livrinho de capa verde, onde ali vão ter todas as atividades inerentes e coerentes ao centro espírita, que, resumindo, é reunião pública, reunião mediúnica, passe, evangelização da família, evangelização da infância e da juventude, estudos doutrinários e o serviço de atendimento social. Atendimento fraterno. Que faz o atendimento fraterno. Eu tenho esse livrinho. Resumidamente. Inclusive, se você tiver o de 2006, eu gostaria de tê-lo emprestado, porque eu não estou achando para comprar. Eu tenho um assim, eu comprei. Dá para fazer umas cópias, né? Vamos ganhar um dinheiro aí, Renato. Os centros espíritas estão precisando ter este livro. Assim como o Orientação à Unificação Espírita, que faz parte do mesmo opúsculo, o Orientação à Comunicação Social Espírita e o Orientação ao Serviço de Atendimento e Promoção Social Espírita. Vocês podem bater em qualquer livraria, nos centros espíritas, vocês não vão encontrar nenhum desses 4 títulos. Caça ao tesouro. Pena. É uma caça ao tesouro. Se não comprarmos no site da FEB, quando tem, a gente fica difícil comprar. Então, quando tem? E música na casa espírita, tem? Tem. Tem? Tem. Se não tem, deveria ter.
Eu fico E que tipo de música, né? Vamos chegar lá. Eu fico muito triste, muito magoado de Centro Espírita tolir música. Tole música. Vira e diz, aqui não pode. Quando foi o próprio Leon Denis, lá nosso amado escritor clássico, com grande complementação filosófica às obras de Kardec, tem uma bela obra que os espíritas não conhecem, chamada Arte e o Espiritismo. Nós vamos ter ali os grandes homens da música psicografando, mostrando pra gente essa terapêutica maravilhosa que é a música. Então, qual tipo de música no Centro Espírita, ô Marco? O mesmo tipo de livro, espírita. E como reconhecer se uma música ela é espírita ou não? Porque tem gente que equivocadamente está tocando aí, com todo respeito a essas canções que eu até gosto. Segura na mão de Deus e vai, cura Senhor. É pelo mesmo motivo das fotos. São atitudes igrejeiras, são músicas que provêm do catolicismo, que tem um sentimento católico em cima, que não é aquilo que o espiritismo cultua. Nós cultuamos uma fé, que ela é dividida entre razão e sentimento. Então a música espírita deve fazer parte dos centros espíritas, sim. Como reconhecer se ela é espírita? Através do seu conteúdo doutrinário. Como reconhecer se um livro é espírita ou não? Através do seu conteúdo doutrinário. Então, da mesma forma, é óbvio, eu posso tocar um rock espírita, porque nós já temos rock espírita e de grandes qualidades. Nós temos aí o CD da Comerge desse ano, que nós temos alguns rocks. É óbvio que tudo tem o seu momento. Eu não vou tocar um rock espírita antes de uma reunião pública. Eu vou tocar músicas mais suaves, né, como Maria Elza Tiscati, Célia Tomboli. Arte espírita, para muita gente, é só Quanta Luz. Não. Quanta Luz é uma música lindíssima, que eu adoro, respeito profundamente, toco, né, na nossa casa, gosto muito, mas não é só isso. Nós temos uma infinidade, então nós vamos fazer duas recomendações aqui. Nós vamos ter o site, que é a rádio que a gente tem a oportunidade de estar comandando nesse momento, que é a www.espiritismosemfronteiras.com.br, que é uma rádio, lá tem artigos sobre arte espírita, sobre o movimento, lá também está a data do Haroldo, né, o tema e tudo mais. E para os centros poderem fazer o download gratuitamente, para tocarem em suas reuniões, é o www.acervoespírita.com.br. Vai parecer estranho, mas são mais de 50 mil canções reconhecidamente espíritas. E o espírita não está buscando, não está conhecendo. Eu já fui em casa espírita. Deixa eu só complementar, ô Marco. Desculpa te interromper, mas a gente escuta, a gente vê espírita colocando músicas que não tem nem um pingo de mensagem. Eu ia falar sobre isso. Até Roberto Carlos já viu. Exatamente, em seus eventos. Não, Roberto Carlos ainda vai, mas tem casa espírita aí, companheiro, que, nossa senhora. Nós temos MPB espírita, nós temos rock espírita, nós temos samba espírita, nós temos forró espírita, você que gosta lá de um... Como é que você sabe que eu gosto de forró? Ué, porque você já cansou de falar aqui, né? Você gosta de dançar, é nordestino, né? Da gota. Então nós temos todos os ritmos com letras doutrinárias. Por que a gente tem a dificuldade de tocar isso no nosso movimento? Me responde isso, Renato. É difícil, é complicado mesmo. Mas é aquilo. As pessoas ainda estão pensando que não estão lá em 1920. De quem é aquela música? 1910. Falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, é Gilberto Gil, escritor. Olha, não é música espírita. Não é música espírita. Com certeza não é. Porque não foi feita com base na codificação. Não surgiu dentro de centro espírita. É uma música lindíssima, concordo. Adoro Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gil. Só que o que ocorre? Se a gente ficar tocando Se Eu Quiser Falar com Deus, Jesus Cristo, o Homem de Nazaré, dentro do centro espírita, eu vou estar tolhindo a oportunidade dos frequentadores conhecerem a música espírita de verdade e vou estar tirando o espaço da música espírita dentro do centro espírita. Perfeitamente. Show de bola. Zé Marcos. Renatinho,
Eu tenho uma pergunta aqui que foi feita, está anotada aqui, mas é a respeito do movimento unificado. Eu tenho aqui, ó, aqui a Espírita. Cláudia. A Cláudia tá falando Claudinha? aqui. A Claudinha tá falando, ó. Minha amigona. Ela tá dizendo aqui, Gilberto Gil é ateu e essa música foi feita por encomenda. Tá respondido? Tá É do respondido. Gilberto Gil? É, foi feito por encomenda. Encomenda? É, alguém encomenda para ele fazer. Tá vendo? Essa eu não sabia. Então tem a energia que é impregnada nessa canção. Porque tem a energia que é impregnada nela. Foi Roberto Carlos que ela tá falando. Roberto Carlos que encomendou essa música para o Gilberto Gil. Foi? Legal. Eu queria que você falasse sobre o movimento Dizer unificado. que, O que é isso? que foi estudada na Comércio essa música. É? Interessante. Tá vendo? Interessante. Então, com certeza. Claudinha, eu posso mandar um abraço para ela? Claudinha, minha amiga, você sabe que eu te amo, que eu te adoro. Um abração para você, obrigado aí por estar nos prestigiando mais uma vez. Eu queria que você falasse sobre o movimento unificação. O que é isso? Porque tem muita gente que não sabe o que é. Ó, gente, eu tô sem óculos, eu roubei isso aqui para ver se eu consigo ler alguma coisa aqui, mas é a metade do meu grau. O movimento de unificação é um movimento sério. É onde as casas espíritas elas se reúnem para discutir as diretrizes do movimento da região. O nosso movimento do estado do Rio de Janeiro, ele é regido pela CERJ, né? Que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, todos os centros que desejem fazer parte deste movimento devem procurar o seu mais próximo. O que é o seu? É o Conselho Espírita Unificado. Cabo Frio é o 34º, Araruama, 26º, se eu não estiver enganado, São Pedro, acho que é 35º, né? E Saquarema é o 39º. Cada região, né, tem o seu grupamento. Por que isso é importante? O que foi que Jesus falou? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Eu não tenho que amar somente esse da minha casa espírita. Eu tenho que amar o ser humano de qualquer casa espírita e o ser humano de qualquer credo religioso também. Né? Então, mais fácil e mais cômodo, né, vamos dizer assim, de início, a gente começar isso pelas bases espíritas, que é o parte, né, hoje é onde nós nos encontramos. Então, a gente se reúne, tem as reuniões para discutir os problemas do movimento, os direcionamentos do movimento, promovendo eventos, como foi o caso de ontem aqui em Cabo Frio, ter o Wagner Paixão, vai se receber o Haroldo Dutra Dias. Então, tudo isso só é possível se as casas espíritas estiverem verdadeiramente unidas. Então, numa escala, nós temos o seu, depois nós temos o Reunir, que aqui é o Reunir 5, que abrange uma área maior, né? E depois nós temos a CERJ, que faz parte das outras 27 federativas do país, que compõe a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que hoje eu não vou me lembrar, mas se eu não me engano, acho que consta já com quase 17 mil centros espíritas. Se Claudinha puder me enviar no país? Oi? No país? No país. 17 mil? 17 mil ou mais. Eu não estou me lembrando desse número agora, mas já subiu bastante. Ainda tem aqueles centros que não são os federados. Me perdoem, caros companheiros, se eu tiver passado esse número equivocado. Eu acho que até pode ser mais, mas me falhou a memória. Eu estava com ele aqui na minha mente, mas realmente me falhou a memória. Peço humilde perdão de vocês. E também não podemos esquecer que tem inúmeros centros espíritas espalhados no mundo inteiro, né? No mundo muitos inteiro, países, na Europa. Nós também temos o Conselho Espírita Internacional, que é a SEI, que reúne, então, as federativas de todos os países. Então, o movimento, hoje é organizado, ordenado. É óbvio que tem-se muito a melhorar, é óbvio que sim, como tudo que tem-se a melhorar. Mas se a gente buscar isso, a gente pode contribuir para fazer um espiritismo amanhã melhor. Com certeza. E isso aí é adessos à FEB, Claudinha respondendo. Opa! Hein? Hoje, 12.290 centros espíritas. Ok, então são quase 13 mil e não quase 17 mil. Obrigado, amiga.
Isso aí, como a gente sabe também, tem muitos centros espíritas que não são adesas, Não né? são adesas, Quer dizer, que esse exatamente. número é bem maior, né? E são centros espíritas sérios, que São, seguem que Allan Kardec segue e tudo espiritismo, mais. a codificação, tranquilo. Né? Mas Mas é importante, né? O Kardec conclama para que nós nos unamos em torno de um bem maior, né? É muito difícil um centro... montar um centro espírita e pegar esse centro espírita e ficar ligado à federação? como proceder fazer? É interessante. Como é que a gente deve proceder para fazer isso? Eu posso botar um centro espírita? Amanhã eu vou chegar em casa, vou montar um centro espírita hoje, botar uma plaquinha na porta da minha casa, como é que é? Teoricamente pode. Teoricamente qualquer um pode botar lá na porta da sua casa, Centro Espírita Zé Marco da Laje, por exemplo. Pode? Pode. Pode. Deve? Não deve. A formação de um centro espírita é algo muito mais complexo do que os nossos olhos podem perceber, porque envolve um grupo que deve se amar acima de tudo, um grupo de encarnados que deve se amar, deve envolver um grupo de desencarnados comandando ali por trás. Isso vem através de intuições, de inspirações. Vamos supor que tudo isso ocorreu. Olha, tem um grupo estudando numa casa tal, o grupo está bem, está afinadinho, estudou o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, agora querem se reunir em outro lugar. Porque também não é correto a gente ficar tendo determinadas práticas na casa de alguém. Isso. Nas nossas casas, recomendável é o quê? Leitura edificante e evangelho no lar. Ponto final. Pode-se estudar a doutrina com outros companheiros, não só pode, como deve. Mas a partir do momento que aquilo estiver sendo tomado de uma seriedade maior, que as pessoas estão com compromisso, é importante que procurem, vamos dizer assim, uma portinha, né? Primeiramente para irem lá. Um puxadinho. Né, um puxadinho, exatamente. E procurarem, então, a orientação neste livro, a orientação ao centro espírita e o órgão federativo mais próximo. No nosso caso aqui, os seus, né? De qualquer parte do nosso estado do Rio de Janeiro. Em como proceder, né, nessas questões. Não é difícil você... como a gente sabe que tem que ter o estatuto, tem aqueles procedimentos todos... Toda essa parte burocrática, tem que ter um contador, né? Tem que ter toda aquela parte material que a gente sabe que para poder fazer... Como é que faz? A gente sabe que na Igreja Católica, o dirigente dos trabalhos ali é o padre, que ele fica ali durante anos na Igreja Católica, servindo a comunidade. Eu conheci um padre que ficou 30 anos na igreja. O pastor, ele fica ali anos naquela igreja, ele é que coordena, ele é que comanda as atividades, ele monta uma igreja, desmonta, passa para frente. Num terreiro de Umbanda tem o pai de santo, que fica ali, o terreiro do pai não sei o quê, pai Joaquim, fica lá a vida toda. No centro espírita, quem é que manda? E como é que ele é escolhido para mandar? Bom, se manda, né? A priori, ninguém manda. A priori, ninguém manda. Em tese, não deveria. Ninguém manda. Se manda, não deveria mandar. Mas isso aí a gente observa que está ocorrendo sim, meu caro amigo Zé Marco. O processo, ele deve ser feito através de votação, um processo que ele deve ser sistematizado, organizado através de uma Assembleia Geral. Tem locais em que eu conheço que o presidente está lá tem 20 anos. Desculpem-me, meus amigos, mas é a minha visão, também aos telespectadores de casa. Um equívoco, porque a gente deve dar oportunidade para outras pessoas, porque senão esse dirigente ele desencarna e como é que fica o centro depois. Ninguém mais conhece como é conduzir um centro espírita, como é estar à frente destes trabalhos. Ele manda não, mas ele é um organizador, né? Porque tudo precisa ser organizado, tudo precisa ser arquitetado, né? Dirigido e coordenado e facilitado. São apenas por aspectos organizacionais. Ciro, nosso programa faltam só 3 minutinhos para a gente terminar o programa. Então, eu gostaria que você desse as suas palavras finais, sua despedida ao nosso público. Meus irmãos, eu agradeço imensamente esses minutos que passamos juntos. Perdoem-me se algumas vezes pudemos ter transparecido alguma espécie de leviandade,
ou de falta de humildade, ou de falta de caridade. Mas como nos disse o nosso querido amigo Wagner Paixão ontem, é melhor sermos criticados por estarmos trazendo a verdade do que sermos criticados por estarmos trazendo uma mentira. Então, com este sentimento de real amor e de carinho, eu agradeço a oportunidade a Deus em primeiro lugar e aos amigos que aqui coordenaram este trabalho tão bem e fizeram as perguntas. Muito obrigado, Jesus. Ciro, obrigado mais uma vez pelo seu carinho com o nosso programa e convidar a todos, né, para segunda-feira que vem, meu querido amigo Paulo Roberto, do Grupo Espírita Nosso Lar, Rádio São Pedro Aldeia, do Balneário, e vem falar para a gente sobre criação dos seres e dos mundos. Também um assunto muito legal, de muito estudo, muito aprendizado, muitas informações bacanas. Então, gostaria de agradecer a todos, né? 1h30 passou rapidinho, né? Foi tão gostoso o bate-papo, correu tudo tranquilo, graças a Deus, e que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade, junto com seus familiares, em seus lares, e que semana que vem estaremos aqui, com certeza, com mais um programa Espiritismo em Foco. Então, até segunda-feira que vem. Um beijo no coração.